Atenção, a nossa próxima atração é uma produção independente. As informações e opiniões nela expressas são de total responsabilidade da produtora. Para continuar exaltando e glorificando o nome deste Deus maravilhoso. É assim, querido. Como eu estava falando para você, quero falar sobre a palavra, sobre a língua, sobre aquilo que você fala, daquilo que sai do teu coração, daquilo que a boca fala, do que o coração está cheio. É assim que o Senhor fala para nossas vidas, que nós devemos agir deste modo. E eu quero dizer para você que eu quero ler a epístola de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1, e vamos fazer uma analogia a respeito de tudo aquilo que o Senhor nos ensina, do que o Senhor quer que nós possamos estar fazendo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Se você tem uma Bíblia, abre ela em Tiago, capítulo 3, vamos ler alguns versículos. Se não, acompanha comigo, que eu vou ler a palavra do Senhor, que diz assim: Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Pois todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, esse alguém perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguiremos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora não grandes, se levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também, a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. É com esta palavra, amado, que eu quero falar para você, que nós devemos controlar o nosso falar, a nossa língua. Sabe por que, amado, que nós devemos controlar a nossa língua, que devemos controlar o nosso falar? Porque tudo aquilo que falamos é como que uma semente profética. Porque diz a palavra do Senhor, e saiu um homem a semear. E nessa palavra do semeador, quando Jesus foi explicar aos seus discípulos, ele disse que a estrada era o mundo, o terreno era o mundo e as sementes eram as palavras que caíam em terrenos diferentes. A semente, que é a palavra, ela caía, era a mesma semente, só que ela caía em diversos terrenos diferentes um do outro, no meio da pedra, na beira do caminho, ela caiu entre os espinhos e uma parte delas caiu em terra fértil. E essa palavra, e essa semente era a palavra do Senhor. É a mesma coisa que eu estou falando hoje para você, que a palavra que você fala no teu dia a dia, diz que o seguinte: tudo que você fala, tudo que você faz, ela está registrado, é registrado através de vamos imaginar que Deus precisasse de um grande gravador, que tudo que nós falássemos ele estaria sendo gravado. Disse que tudo aquilo que falamos está sendo gravado no universo. O universo como se fosse um gravador, que tudo que nós falamos, ele está ali gravado, guardado. Quando nós chegarmos diante do Senhor, disse que nesse dia, então, Ele vai nos julgar exatamente pelo aquilo que falamos, que fizemos, que ouvimos, pelas atitudes que tudo funciona exatamente assim. Ele funciona porque tu ouve o comando e tu fala, tu diz sim, tu diz não, tu faz aquilo de acordo
com o que você ouve, você responde e você fala. Então, todo o universo ele é fundamentado no entendimento, no ouvir e no agir, na palavra, a palavra de comando. Então, isso é muito importante. E aqui, Paulo começa a falar aqui a Tiago exatamente isso. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Ora, o que isso quer dizer na palavra do Senhor? É que se nós buscarmos a saber demais, a querer saber demais todas as coisas, o que acontece? Quando você sabe, é como a aplicação da lei. Quando você conhece a lei, você deve respeitá-la. Se você conhece a lei, é porque você respeita, você tem que respeitar ela. Agora, se em parte você conhece, em parte você não conhece, aí sim você vai ser julgado pelo teu entendimento. Mas também nós não podemos dizer, eu não quero saber, eu não vou saber, porque se eu não souber, eu não vou ser julgado. Mas é um engano, porque nós somos julgados por atos e por omissão. Se eu tenho uma omissão, se eu estou me omitindo a respeito de algo, eu também vou ser cobrado. Não adianta eu me esconder, ou eu não querer ouvir, ou eu não querer saber, porque dentro de nós existe um senso de saber o que é certo e o que é errado. Você é julgado por isto. E se você sabe que está fazendo errado, não importa se você sabe ou você não sabe. No fundo, todo homem tem um senso de ele saber o que é certo e o que é errado. Não importa onde ele esteja, seja dentro de uma tribo que nunca conheceu as leis, mas ele sabe o que é certo e o que é errado, dentro da sua própria cultura, dentro daquilo que é estabelecido dentro de uma sociedade. Ele está dizendo aqui que quando nós conhecemos a lei no profundo, nós temos que cumprir a lei no profundo. Nós temos que respeitar ela, porque sabemos, a aplicação da lei, quando você sabe que aquilo é errado, você tem que imediatamente deixar de fazer. Porque se você é inocente, não sabia que aquilo era errado, não sabia que aquilo era errado, do fundo do coração mesmo, eu não tinha entendimento, eu era inocente, verdadeiro nisto, tudo bem. Mas enquanto que alguém aplica para você esta lei, ele diz para você que é certo e que é errado, a partir desse momento então, você vai ter que cumprir, você vai deixar de fazer o errado e buscar a fazer o certo. É um alerta que ele está fazendo aqui, para que nós não sabemos demais, não busquemos demais, porque nós vamos ser cobrados exatamente por isto, porque sabíamos e não fizemos. Isto é o que nós chamamos de iniquidade. Um homem iníquo é aquele que sabe que é pecado, mas mesmo assim ele continua fazendo. Isso é que quer dizer iniquidade, é você saber que algo é errado e você continuar fazendo mesmo errado pela tua vontade, pelo teu querer, pelo teu desejo, pelo teu comodismo, por aquilo que você pensa que é bom, não importa se seja errado ou seja certo, eu vou continuar fazendo. Isso é iniquidade e o Senhor abomina a iniquidade. Agora, se porventura você estiver fazendo tal coisa e isto ser algo que você não sabia verdadeiramente, com certeza você terá um julgamento muito mais brando. Foi algo de impulso, foi algo que surgiu no momento e você praticou. É como um assassinato, de repente você assassinou alguém porque lhe subiu uma raiva, de repente alguém fez uma coisa e no impulso você o matou alguém. Isso você tem um julgamento. Agora, se você ficou com raiva, premeditou este assassinato, aí é uma outra coisa. Você premeditou fazer, isso vem de maldade, de raiva. Então esse julgamento ele é mais severo, a punição é maior e você é condenado porque sabia exatamente o que estava fazendo. Não foi no momento de raiva, não foi no impulso, não foi nada. Foi você
premeditou, você planejou aquilo tudo. Esse é um julgamento mais sério, mais severo. Então, convido você para que você não seja essa pessoa que pratica a iniquidade, que é aquele que pratica aquilo que sabe que está errado, mas continua praticando, ou que você vai buscar a fazer, planejar algo que seja errado. Isso não pode. A condenação é maior. É isso que ele está falando aqui, que quando você sabe, para você, o juízo é mais severo. Mas nós precisamos saber, nós precisamos buscar tudo aquilo que for possível saber. É melhor que eu saiba do que eu não saiba. É melhor que eu conheça do que eu deixar de conhecer. Que você busque conhecer, porque é bom, é agradável, vai ser de grande ajuda para a tua vida, para o teu caminhar, para os teus filhos, para toda a família que você está envolto de todas as coisas. As informações, elas são muito valiosas, elas vão te tirar de grandes dificuldades. Então é importante, se tem algo para saber que veio diante de você, você precisa saber e seguir a fundo, e não apenas ouvir e abandonar. Não, vamos seguir a fundo. Vamos passar para o versículo 2, que ele vai dizer assim: pois todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavras, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, ele está dizendo para mim, para você, que se você não tropeçar em palavras, você é alguém perfeito. E você já sabe, né? Que não há perfeição sobre a humanidade. A perfeição só da obra de Deus em nossos corpos, em nós. A máquina humana, ela é perfeita porque não foi nós que fizemos, mas foi Deus. Então é perfeita. A nossa máquina, a máquina humana, o corpo humano é perfeito. Mas as nossas atitudes, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos, isto não é perfeito. Por quê? Porque entrou o pecado, e o pecado é desobediência, o pecado é imperfeição, o pecado é que traz tudo o que é ruim. O pecado não trouxe nada que fosse bom, tudo o que o pecado trouxe foi destruição. Tudo que o pecado traz para nossas vidas é algo que mais cedo ou mais tarde vai trazer angústia, vai trazer dor, vai trazer sofrimento, vai trazer morte. O pecado, ele culmina na morte, ele culmina na destruição total de todas as coisas. É por isso que nós somos imperfeitos e destituídos da glória estávamos. Foi necessário que Jesus viesse para nos resgatar do reino da maldição, para nos trazer para a luz. Nós fomos resgatados das trevas para a sua divina luz. E é por isso que eu estou aqui explicando para você e falando para você a respeito disto. Então não há perfeição na nossa palavra. Nós vamos falar e com certeza vamos tropeçar na língua, vamos falar demais, vamos falar de menos, vamos aumentar, vamos diminuir as histórias. Elas são aumentadas ou diminuídas, elas são incrementadas, elas são tiradas o rumo. Muitas vezes cada um dá uma conotação, dá uma ênfase diferente, às vezes prejudicial, às vezes totalmente diferente do verdadeiro sentido do que foi dito. E é por isso que se a gente conseguisse dominar a palavra, seríamos perfeitos. Mas ele está dizendo, aquele que consegue, ele domina todo o corpo. Ele dominando todo o corpo, ele tem um domínio próprio. E este domínio próprio é um dos frutos do Espírito, que nós devemos ter domínio sobre o nosso corpo, domínio sobre a nossa vontade, domínio sobre tudo aquilo que está em volta da nossa vida. Eu vou decidir
eu vou ter um querer e eu vou ser equilibrado na minha vontade, naquilo que está diante de mim. Eu vou buscar a fazer de uma maneira correta, até o chamar a atenção das outras pessoas ou até corrigi-las, eu vou corrigir em amor, com brandura, com poucas palavras, mas com muito mais prática de vida do que com muitas palavras, com muitas ações, com muitas atitudes do que com muitas palavras. Mais vale uma atitude, uma ação do que 1000 palavras. É assim que está escrito na palavra do Senhor. E você saiba que a palavra é a semente, é aquilo que tu planta. Toda palavra, ela é profética, ela é lançada adiante de você e ela virá como colheita duplicada nas nossas vidas. Tudo que eu falo, tudo que eu desejo para o outro, ou eu desejo para a minha vida, ou eu desejo para a vida do outro, disse o seguinte, que quando você deseja algo para alguém, a tua parte tu já recebe. Quando você deseja a tua parte, a parte da tua comissão, tu já recebe. Por isso que ele diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele fala nesse mandamento, se eu amo o meu próximo, eu vou querer o melhor para ele. Eu vou buscar a fazer o melhor para ele. E o resultado disso é o quê? Bênção duplicada na minha vida. São os meus desejos. Se eu desejo para o meu próximo algo maravilhoso, algo bom, algo bonito, eu vou receber dobrado. Agora, se eu desejo para ele morte, doença, dor, sofrimento, eu vou receber dobrado. Pode até que essa outra pessoa de quem você desejou isso não receba essas maldades que você desejou. Mas de uma coisa eu posso te afirmar, meu amado, que a tua parte tu já recebe. Ou seja, a tua comissão, ela já é garantida. Por isso que aquelas pessoas que são maldizentes, que são faladoras, que são faladeiras das outras pessoas, que falam mal, que são fofoqueiras, elas são alguém sempre muito carregadas, muito carrancudas, muitas vezes falam muito, falam mal das pessoas, mas elas carregam consigo uma áurea ruim, algo que eu entrei, eu senti o clima pesado, eu senti o clima ruim, difícil, eu me incomodei, eu estava tão bem, mas eu entrei em tal lugar, me senti difícil, já quero sair daquele lugar. É porque ali não paira o espírito do amor, o espírito de Deus, mas um espírito de contenda. Está ali com o céu de bronze, está tudo impedido. Mas isso tudo vem pela palavra. Então nós temos que vigiar naquilo que falamos, naquilo que dizemos, porque tudo ele vai voltar para nós como uma bênção ou como uma maldição. E eu garanto para você, ele vem dobrado. É por isso que tudo que você tem que desejar para alguém, deseja algo bom, algo maravilhoso, porque você vai receber este algo maravilhoso na tua vida. E ele diz assim, olha, aquele que não tropeça em palavras é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo, toda a tua vontade, tudo aquilo que tu tem. Se tu refreia a tua língua, todo o teu corpo, tu vai conseguir dominar. Mas ele está deixando aqui claro que é alguém perfeito, que não tropeça. E, como já disse para você, perfeito, homem, atitude de homem, vida sobre a face da terra, não há. Então, não é possível ser perfeito em palavras. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ele está nos dando um exemplo. Ele está dando este exemplo para nós, que se nós refrearmos os nossos lábios, assim como nós colocamos freio nos cavalos para poder dirigir eles, assim será nós. Quando nós colocamos freio em nossos lábios e falamos poucos, só falamos o que é necessário, por isso que o Senhor diz assim, eu te dou 2 ouvidos e 1 boca.
O que isso significa? Significa que você deve ouvir 2 vezes mais e falar apenas uma. Você ouve 2 vezes e fala 1 vez, porque você tem 2 ouvidos e apenas uma boca para falar. Então, fala menos e ouve muito mais. Com certeza, se você estiver com gente boa, com pessoas boas, você vai ser alguém instruído, porque as palavras de um sábio, ela vem ser instrução para nossas vidas. É alguma coisa que vem nos enriquecer, vem melhorar o nosso estado de vida, a nossa prática no dia a dia. E é isso que eu tento fazer aqui com você, explicando para você, falando para você que você deve agir assim, ouvir muito mais e falar muito menos. E quando falar, pensar exatamente aquilo que você vai falar e o que você deseja. Ora, e ele coloca este exemplo aqui dos cavalos, que a gente consegue dominar ele e dirigir todo o corpo para onde nós quisermos que esses cavalos eles vá, eles irão, porque nós estamos com os freios nas bocas dele e dirigindo para a direita, para a esquerda. Soltamos, ele vai mais rápido, apertamos, ele anda mais devagar e assim sucessivamente. E ele coloca também mais um exemplo: vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Estamos num navio e o timoneiro continua sendo o mesmo tamanho. Ou é um barco pequeno, o timoneiro é pequeno, o volante ali é pequeno. É muito grande, ele continua sendo pequeno, não cresce praticamente nada, muito pequeno. Isso quer dizer que aquilo tudo ele vai ser controlado. Se você for olhar o leme proporcional ao tamanho dele, ele seria muito pequeno. Então, é um leme pequeno que mesmo assim ele vai ser guiado e o timoneiro vai colocar aonde ele quiser aquele imenso navio, aquele barco, aquela voadeira, todas as coisas que ele está ali no comando. Então ele obedece. Ele está fazendo uma analogia aí, está nos mostrando que assim a nossa língua, apesar dela ser um membro pequeno, que está dentro do nosso corpo, que está aqui, mas ela tem um domínio, ela domina todas as coisas, vai tudo pela palavra, de acordo como você ouve. Por isso que ele diz para nós, assim como a língua é um pequeno membro, no versículo 5 de Tiago 3, assim como a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas, vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Ela está dando mais um exemplo para nós. Ele diz que o nosso lábio é como uma faísca, é como um fósforo, que você, ao riscar, ele sai uma faísca, ele é tão pequeno aquele fogo, mas se você tocar em algo inflamável, ele vai crescer e ele vai produzir um grande incêndio para acabar com uma floresta, acabar com uma cidade, acabar com um prédio, e ele fica impetuoso, fica tão grande. Ele está dizendo que assim é a palavra do descontrolado, é a palavra que sai falando, difamando as pessoas, é através da palavra que ela vai causar amor ou vai causar ira. Eu digo para você, meu amado, que seus lábios eles sejam usados para provocar amor, para provocar paz, para provocar harmonia e não guerras. As guerras que já tivemos aí, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, e de vez em quando existem umas guerras localizadas. Tudo isso é através da palavra, através da falta de perdão, através de descontentamento das pessoas. As pessoas não têm amor, não conseguem perdoar e começam a se ofender. Através de quê? Através da palavra. Não é através de acenos, mas é através da palavra.
o orgulho, eu não quero dar o braço a torcer, eu não me submeto. Tudo isso vai nos levar a produzir dentro de nós um rancor, um ódio, que vai provocar uma guerra. E esta guerra é um acender da ira. Por isso que ele compara ali com o fogo, que esta ira, quando o homem está irado, ele é capaz de qualquer coisa na área da destruição. O interessante é que a ira, que a palavra que provoca a ira, ela provoca a destruição. Assim como o fogo, que ele é benéfico quando ele está controlado. Ele é útil e algo que a humanidade usa com muita maravilha, muita coisa boa que o fogo provoca. Mas se descontrolado, se dentro de uma floresta, se um incêndio em um prédio, ela vai provocar destruição. E ele está falando aqui que o fogo é como a língua que provoca. Quando nós falamos o erro, quando nós falamos para provocar as pessoas, nós provocamos uma ira vulcânica dentro de nós, que nós queremos ir lá. Nós matamos e morremos por uma palavra, por algo que a pessoa disse. Guerreamos. Quantas pessoas já perderam a sua vida, já foram ceifadas? Milhões, bilhões de pessoas, elas já foram ceifadas porque alguém não compreendeu, não perdoou, não admitiu, não teve uma diplomacia suficiente para evitar o mal. É por isso que nós devemos estar assim, atento para tudo que devemos falar, o que nós vamos falar e pensar o que vamos falar e dizer. E ao dizer o que vamos falar, falar com equilíbrio, falar com amor, falar com respeito ao semelhante, com respeito ao outro que está do outro lado. Saber que ele também tem os mesmos direitos e os deveres de nos respeitar, de nos honrar. Se nós falarmos em amor, em honra, ele também vai nos honrar e vai nos respeitar. E vamos então assim estabelecer uma convivência pacífica por toda a vida. Mas a nossa palavra, ela nos leva a fazer isto, a destruir. E é por isso que ele está falando aqui. Um pequeno, assim como o fogo que é pequeno, é a conversa, que foi apenas uma palavra, mas se tornou uma palavra descontrolada, que não sabemos mais, está no embaralhado de coisas, de disse-me-disse, que ninguém compreende, e provocou ira e fúria, e houve uma grande destruição. Assim, o fogo fora de controle, ele começa bem pequeno, ele começa numa palavra, num gesto de não querer, recusar, uma recusa de algo, e aí começa todo o problema. E no versículo 6 ele diz: a língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Então, amados, eu quero que você não vá para o inferno, mas vá para o céu. Que tenha ânimo, que tenha amor, que tenha dedicação em tudo. Eu quero que hoje você possa praticar isto, o controle, o equilíbrio em todas as coisas. Por isso eu quero que você me acompanhe em oração, para que o Senhor da Glória possa te dar direção e domínio da tua língua. E tudo que deve guardar a língua, mas guarda o ouvido de ouvir e a tua inteligência, o teu intelecto, para equilibrar tudo e trazer a resposta, mas que seja uma resposta branda, uma resposta de amor. Pede ao Espírito Santo, vamos pedir juntos. Espírito Santo de Deus, controla, Senhor meu Deus, o meu ouvir, controla a minha língua, Senhor meu Deus, a falar. E se falar, Senhor, seja para glorificar o teu nome, seja para abençoar as pessoas, sejam para
derramar bênçãos sem medida nas vidas, Senhor meu Deus, um do outro, porque eu falando de amor, eu falando de coisas boas, eu vou receber coisas boas. Pai, te louvo e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Muito obrigado e até amanhã.